Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a importância do espaço de trabalho, daquele lugar que a gente trabalha todos os dias. Muitas vezes esse lugar pode ser no escritório, mas ultimamente, mesmo depois de ter diminuído a pandemia, né? Depois das vacinas, muitas empresas estão mantendo o trabalho remoto. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como é que tá o espaço de trabalho de vocês, né? Ó o meu. O meu tá gostoso. Será que precisa tá gostoso? Será que como é que é isso? Bom, primeiro, pessoal, boa noite, que bom ter vocês aqui. Mais uma segunda-feira, é sempre uma alegria. E queria agradecer a Nicole por ter aceito esse convite, que eu fico tão, tão, tão feliz. Eu que agradeço, né, de poder participar aqui, fazer parte, ajudar a conscientizar as pessoas sobre o espaço de trabalho e educar também, né, para as pessoas terem colocar essa importância, né, no dia a dia das pessoas. Exatamente. Obrigada. Bom, pessoal, a gente vai conversar sobre essa questão do espaço. A Nicole está aqui para tirar as dúvidas, ela vai se apresentar. E se você achar que esse é um tema importante, né? Como cuidar desse espaço do trabalho, que tem que ser um lugar pensado, planejado, você já pode chamar outras pessoas para participarem desse bate-papo. É só mandar o aviãozinho aqui para os colegas que eles já recebem a nossa live, tá bom? Ni, ó, a gente é íntima, eu tenho que falar pro pessoal que eu conheço a Nicole desde pequenininha, então eu tenho intimidade, eu chamo ela de Ni. Conta pra gente um pouco, fala para as pessoas quem é você, um pouco da sua formação, para eles entenderem da onde você fala. Vamos lá, eu sou formada em desenho industrial, né, em design, né, para os íntimos, e eu estudei fora também, fiz um curso de decoração na Itália. Aí passei uns anos, quando eu voltei, né, que eu me interessei pela área de design de interiores, fiz uma pós-graduação lá na FAAP, abri meu estúdio que chama Musiva Design, e estou há 10 anos, né, fazendo projetos de residências, comerciais, de escritórios, de home office, agora nesses últimos 2 anos na pandemia, veio um boom, né, de novos projetos focado nisso, né, por isso mesmo essa intenção dessa conversa, né, E porque teve uma busca muito grande por isso. com E eu também fiz uma faculdade de arquitetura que complementa essa minha formação, né? Então, como designer de interiores, eu vejo o ambiente interno e como arquiteta, né? Eu englobo toda a construção, né? Isso me torna uma profissional assim bastante conectada nesses dois, no espaço tanto interno quanto externo, na qualidade desses espaços, tá? Perfeito, é isso mesmo. E você conversando com seus clientes, enfim, e o que você vem observando, né? Houve uma transformação aí do espaço de trabalho, então, em função da pandemia. Como que ocorreu, né? Foi uma coisa muito instantânea, vamos dizer assim, não planejada, né? Porque as pessoas se obrigaram a ficar dentro de casa, confinadas, né? Uhum. E isso surgiu o quê? Um comportamento novo que foi obrigado. Então, as pessoas que só usavam a casa como espaço de lazer, de relaxamento, né? Dormir, receber amigos, tiveram essa mudança brusca de comportamento para ocupar o escritório dentro da casa, né? Então aconteceu uma outra função dentro da casa, uma outra ação que tomou parte do maior tempo das pessoas dentro da casa. Então isso é de uma importância enorme, né? Porque Uhum. primeiro a gente tinha espaço como receber pessoas como prioridade, né? Receber, a gente faz aquela sala de jantar para quando vierem os amigos, quando vier a família, estava falando, né, sobre essa importância de receber as pessoas. E na pandemia foi exatamente o contrário. A Uhum. gente não recebeu mais ninguém e a gente teve que se virar, né, para trabalhar em casa.
malhar em casa, fazer exercícios, brincar com as crianças, acontecer tudo dentro de casa. Então, houve uma reviravolta nesse comportamento. Então, muitas pessoas ficaram perdidas, não sabiam como. Então, nada funcionava direito, né? Tudo funcionava pela metade. Então, isso influenciou o comportamento das pessoas de uma forma muito intensa, muito rápida. Então, essa percepção obrigou as pessoas descobrirem soluções rápidas, né? Para não prejudicarem, não deprimirem ainda mais, porque a pandemia veio como uma, né? Deprimiu as pessoas de se sentirem obrigadas. Então, teve um resgate dessa qualidade dentro de casa, consequentemente desse espaço de trabalho, que é um tempo, assim, 8 a 12 horas por dia as pessoas ficam em casa trabalhando, né? Ou dentro de um escritório, por exemplo. Sim, com certeza. E nessa última semana eu encontrei uma amiga e ela estava comentando que na casa dela, então, ela ficava num espaço, o marido no outro. No caso, a filha casada, não na casa deles, do casal, não tinha espaço para o casal, então os dois foram para a casa dela, porque era uma casa maior. Então, imagina, assim, no caso dela, lá, a sala de jantar não existia mais a sala de jantar, virou o escritório de alguém. O quarto virou o escritório dela. Quer dizer, foi uma mudança, como você falou, rápida, né? As pessoas tiveram que se virar, né? Mas eu acho que assim, a gente até entende porque foi algo emergencial, né? O que eu tenho observado é que com o retorno, algumas empresas estão se reposicionando e muitas percebendo assim, não, vale a pena ter o colaborador em casa. Então, aquelas pessoas que achavam que aquilo era um improviso para pouco tempo, elas estão parando para pensar, não vai ser por tão pouco tempo assim, né? Exatamente, Até porque, assim, nesse primeiro momento foi uma coisa, né? Ai, vai acabar logo, vai acabar. Não acabou. Então, a gente já está em um segundo momento que está sendo permanente essa mudança, né? Seja meio período ou formato híbrido, né? Que a gente chama, alguns dias por semana em casa, alguns outros dias por semana em escritório. Então, as empresas e as pessoas que trabalham em casa perceberam a importância, né? De ficar num espaço bom, com qualidade, porque isso aumenta a produtividade, né? Com certeza. Então, parar de pensar que a gente improvisa e dá tudo certo. Não dá tudo certo, não vai dar, né? Não adianta pôr um puffzinho com uma almofada achando que você está confortável, não vai ficar confortável. Precisa de uma cadeira adequada, precisa de um ambiente adequado, né? Como que é esse ambiente, né? Isso aqui que eu vim conversar, falar, expor e conscientizar todos os ouvintes aqui hoje. Com certeza. Você sabe que também eu ouvi lá da fisioterapeuta no Pilates, né? As pessoas, assim, com dores às vezes nas costas, porque é o que você falou, eu tenho um banquinho ali e eu tô usando o banquinho, mas o banquinho serve para uma coisa emergencial, mas não serve para eu ficar 8 horas sentada, né? E outras coisas também, enfim. Mas aí a gente já está entrando no nosso papo, né? Então, o que você pode nos ajudar a pensar? O que é importante a gente considerar quando a gente pensa num trabalho em home office? Olha, eu costumo dividir esse espaço em três aspectos, três setores, vamos dizer, três aspectos, né? Um é o conforto, o segundo é a funcionalidade e o terceiro é a estética. Quer dizer, só conforto não funciona, apenas funcionalidade pode faltar conforto e estética, só a estética também, né? Não adianta só ser belo, né? E, aliás, por falar em estética, eu acho que a estética vai além do belo, né? Ela transmite algumas emoções que são importantes também para quem passa um período muito longo no trabalho, né? Senão fica cansativo, né? Exatamente, fica monótono, né? Então, por exemplo, se a gente falar de conforto, né? O que é importante?
O conforto é importante, o que vai trazer benefício físico para a gente, né? O que vai deixar nosso corpo relaxado, sem torcer coluna, sem entortar quadril, sem forçar a visão, né? A norma R17 que fala sobre esse conforto. Já existe uma norma, né, há muitos anos, da importância do espaço de trabalho. Porém, em casa, você tem que pensar no seu conforto. Ninguém vai, não tem, existe lei para isso. Então, você tem que ficar mais atento, né, para buscar esse espaço adequado. Né? Então, o conforto é isso, é móvel se adequando ao seu corpo, da maneira própria, né, da maneira eficiente. Além disso, não é só o corpo, né, que a gente fala, a forma do corpo, mas também tem as interferências como visuais, né, como uma boa iluminação, tem interferência da temperatura do ambiente, né, eu digo conforto térmico, né, conforto luminotécnico, conforto, né, tem 3 âmbitos do conforto aí. Né? Você tem que ter uma boa temperatura e você tem que ter um conforto acústico também, vamos dizer assim. Que se esse ambiente, né, tá adequado aí para você, o ruído lá de fora não está te prejudicando, né? Então você tem que ser a sua polícia, né? Você tem que perceber esses momentos assim para ver se não te atrapalham, não te interfere na qualidade. Porque às vezes pode até entrar no inconsciente, né? Mas a gente dando esses toques, né? A pessoa vai começar a se perguntar e a pensar que realmente está no lugar adequado. Verdade, porque às vezes, você falando isso, eu fico pensando assim, tem às vezes alguns ruídos que eles são persistentes no ambiente, você nem percebe mais que você está ouvindo, mas o cérebro está ouvindo, né? E aí passa aquele dia de trabalho, a pessoa está esgotada, né? Por quê? Porque tem aquele barulho recorrente. E é isso mesmo aonde eu quero chegar, né? Esses 3 aspectos, seja a funcionalidade, o conforto e a estética, eles não só estão, né, para você, para a sua percepção, elas estão dentro do cérebro, inconsciente. E se a gente falar de neuroarquitetura, é isso. A neuroarquitetura estuda isso, né? A gente tem a psicologia ambiental, né, que é a questão do espaço te fazer bem psicologicamente, que já é estudado, né, há muitos anos. Só que agora a neuroarquitetura estuda isso, né, estuda o estímulo dentro do cérebro. E mesmo sendo inconsciente, a neuroarquitetura prova que esses estímulos, né, que acontece? Ele processa dentro do cérebro, buscar suas memórias lá antigas, né, ou suas memórias culturais, ou mesmo as suas memórias de julgamentos, né, ou mesmo memórias de conforto lá do tempo das cavernas, que já acompanha o homem e a formação desse ser humano que é hoje, né? E busca todas esse processo dessas memórias e transforma em sensações, né? Então, o cérebro, olha que interessante isso. Muito interessante. A neuroarquitetura estuda como um ambiente pode influenciar na saúde e no seu bem-estar, né? Então, como que as sensações, por mais que você não perceba, o seu cérebro está lá captando o dia inteiro, né? Porque o espaço de trabalho de 12 horas, que transmite uma sensação que talvez não seja ruim, não seja boa, seja ruim, né? E o que acontece? O nosso corpo libera hormônios, endorfina, serotonina, um monte de hormônios positivos e negativos, e às vezes vai liberando aos pouquinhos os hormônios, e você não chega a perceber. Mas aí, ao longo do dia, ao longo da semana, você fica esgotado. Entendeu? Então, você tem uma ação física, né? Que pode até desencadear até uma doença por conta de um espaço que você não percebeu. Mas isso que você trouxe é muito interessante. Primeiro a gente vê o quanto da evolução, né, de uma ciência que às vezes as pessoas podem achar que é exata, né? A arquitetura, né? É tudo, são números, né? Mas ver como uma ciência exata está conectada para se preocupar com a saúde, com o bem-estar das pessoas, né?
Acho que isso é legal. Acho que isso é legal as pessoas pensarem que a gente está falando desses itens, dessas coisas, mas a gente não está falando só para quem tem que olhar para a própria casa do home office. Porque às vezes, mesmo lá no próprio escritório, né? Poder conversar com quem cuida disso, né? Poder verificar essa possibilidade de você ter um ambiente de trabalho mais adequado para desenvolver a sua saúde, né? Pelo menos para você preservar a sua saúde. Mas, enfim, isso também não serve, até que a neuroarquitetura estuda ambientes, né, que são, por exemplo, fez já alguns estudos, algumas pesquisas em ambientes grandes de empresas, vamos dizer, né? Ambientes onde tem muita gente, já foi comprovado, né, em alguns aspectos, né, que vem a melhorar essa qualidade do serviço, essa produtividade dos funcionários dessas grandes empresas, né? Então, alguns testes como um ambiente com teto mais baixo, isso propicia o quê? Uma pessoa ficar mais focada no seu trabalho, né? Diferente de, por exemplo, ter um teto muito alto. Quando a gente vai numa loja de magazine que você vê o teto muito alto, por quê? Isso acaba dispersando, né? A pessoa quer ficar lá mais tempo, viajando, olhando as coisas. Quando é um espaço de trabalho, é importante que tenha um teto baixo, né? Porque isso foi comprovado através da neuroarquitetura que foca o indivíduo, né, no seu trabalho, não dispersa. Isso é uma das coisas que fizeram em grandes empresas. Outra coisa interessante de estudo de neuroarquitetura foi que eles por exemplo, tem um nome que se chama biofilia, não sei se já ouviram falar, né, mas é trazer a natureza para dentro do ambiente interior, né? Então, a conexão com a natureza, né, foi comprovada que traz um bem para o cérebro, né, traz boas sensações. E eu não falo só de natureza, folhagens, né, a natureza é muito complexa, então a gente tem a água, os elementos da natureza, a água, o fogo, né, um espelho d'água, um revestimento natural. Então, assim, são características indiretas da natureza, né, mas que também interferem, influenciam, né, na conexão para trazer uma sensação positiva aí no seu cérebro, porque a neuroarquitetura estuda, né, que os ambientes adequados são ambientes equilibrados. Então, se você tem um espaço que você requer muito foco ou muita atenção, você precisa de uma válvula de escape, vamos dizer, de um ponto de equilíbrio. Então, você precisa ter esses elementos para você relaxar, não ficar só tenso, né? Então, você está lá concentrado olhando para a tela do computador, mas no momento que você para, olha para o lado, né, você tem assim, a natureza, você tem uma planta, né, que te traz. Então, essas empresas que fizeram, né, esses estudos feitos com essas empresas grandes, eles viram que esses espaços de descompressão são muito importantes, né? Então, nesses espaços, eles colocam até grama artificial, às vezes, no chão, né? É artificial, mas uma coisa simbólica da natureza, né? Que traz, a pessoa já resgata lá na memória, né? Dentro do cérebro, e essa natureza, né? Faz sentir bem, né? Porque o homem lá, primórdios, que tinha muito mais contato com a natureza, né? Resgata o que está lá dentro, né? Do ser humano, o que precisa, né? Para se sentir esse bem-estar aí, trabalhar com mais saúde. Não, é perfeito isso que você está trazendo, e na psicologia a gente usava uma questão que era assim, a importância de você ter algo visivelmente organizado, né? Por que isso? Porque isso também traz uma certa segurança, uma certa organização. Então, assim, por exemplo, crianças que têm dificuldade de organização interna, né? Ou às vezes porque são muito agitadas, ou porque estão confusas. Quando elas vivem num ambiente mais organizado, não rígido, mas organizado, elas se sentem mais seguras. Aquilo parece que dá uma abaixa a ansiedade. Porque se eu quero algo, eu sei onde está.
Eu não preciso Exato. também ficar naquele caos, né? Ó, a Júlia, primeiro que a Alessandra tá te dando os parabéns, tá aqui te acompanhando. E a Júlia tá perguntando se aqueles aromatizadores ajudam também. Claro, né, a arquitetura, né, eu digo que o ambiente interior não é só visual, ele pode aguçar todos os sentidos, né? Então, mesmo no trabalho, se você aguça o Opa. seu, o seu olfato, né, até o seu paladar, enfim, a gente consegue fazer esses estímulos, né, através de todos os nossos sentidos, né? Então, você tem um cheiro que te agrada, claro que tem que ser um cheiro para muito pessoal, eu diria isso. Não existe o cheiro perfeito para o ambiente de trabalho, né? Isso, Uhum. o olfato traz memórias, né, às vezes muito mais profundas do que o visual, né? E ficam às vezes no inconsciente. Então, através dessa memória, quando a gente sente, às vezes a gente nem sabe por que gosta, ou não sabe por que não gosta, mas o cérebro sabe, né? Ele está lá processando. E apenas o gostar, né, ou não gostar, isso já identifica que, isso aqui é bacana, estou me sentindo bem, vou colocar lá no meu ambiente. É só tomar cuidado para não ser exagerado, né, para não Uhum. chegar, ficar muito tempo ou muito forte, que às vezes enjoa, isso também prejudica, né. Mas Sim. assim, é tudo equilíbrio, né, nada tem que ser de uma forma muito exagerada. Hum. Sempre tem, né, tem a parte do foco e a compressão. Então, por isso também é legal você ter dentro da sua casa, no seu home office, um espaço que você possa sentar e dar uma pausa, né? É até mais fácil dentro de casa, porque você já tem a sua sala, já tem o seu sofá. Mas o que é interessante é que empresas agora, né, durante a pandemia, que estão reformando, né, por conta de esse pessoal que já está em casa, eles já estão pensando mais nisso, né? Em um espaço de descompressão. Até as empresas menores, até um escritório pequeno já coloca um sofá, né, ao lado da mesa de trabalho, porque aquela pessoa, aquele gestor quer descansar um pouquinho, né? Então, acho que mudou a concepção, né? As pessoas estão pensando mais aí no bem-estar mesmo, né? A pandemia acho que acelerou bastante esse processo, Com né? certeza. E acho que é necessário, né? Parar para olhar para isso. Você tinha no início, falou de três pontos. Um é do conforto, que a gente tem falado um pouco, né? Dessa coisa do conforto, do próprio ambiente. Aí você disse que da questão da funcionalidade. Então, o que eu tenho Exatamente. que pensar em termos de funcionalidade? Você já citou um item importante, que é a organização, né? A funcionalidade é a interação do espaço com o usuário, né? Então, o que que eu tenho nesse espaço que torna funcional? Eu tenho um espaço mínimo, de dimensão mínima, né, boa para eu posicionar tudo que eu tenho, uma mesa, que eu consiga também apoiar minha impressora, que eu consiga apoiar um livro, um caderno de anotações. Eu tenho um gaveteiro, por exemplo, é importante para você setorizar, você põe os itens de papelaria, né? Isso tudo faz parte da funcionalidade. E Hum. quando você tem também um espaço lá na parede, eu sempre falo, legal aproveitar paredes, né? Porque você pode pendurar um calendário, que te ajuda a organizar seus compromissos, você pode colocar um, um mural de anotações, né? De post-it, por exemplo, tudo isso se organiza, tudo isso permite que você tenha um ambiente mais funcional. E a organização é isso, né? É ter os móveis adequados, não só para o seu conforto, mas né, para você apoiar as suas coisas, para você conseguir organizar, setorizar uma prateleira, por exemplo, que deixa você pegar as coisas facilmente na mão, sem ter que levantar, abrir o armário, sabe? Então, tudo que você tem de uso mais contínuo, é legal que você tenha uma prateleira para estar próximo, né? E Sim. a prateleira te ajuda a organizar também, né? Você tendo uma prateleira bonita, né? Isso também interfere até na estética, que é um outro ponto. Então, eu digo que a funcionalidade, a estética e o conforto, eles trabalham juntos, né? Às vezes não se sabe nem o limite de um e outro, mas é todo esse conjunto, né, que leva à qualidade do ambiente. Tá. Quando E a gente fala, diz. Não, pode falar. não, e quando
essa questão da estética, né, da arrumação da prateleira, né? Você pode arrumar de diversas formas. Você pode ter livro, pode ter uma escultura, um porta-retrato, né? O importante é que você consiga organizar isso e te reconhecer como pessoa, né? É um espaço que você quer se reconhecer, é entender que isso faz parte da sua personalidade, né? Você se identifica com o seu espaço, é isso. Isso também traz um gatilho emocional positivo, né? Você tem uma lembrança boa que você quer colocar no seu espaço, né? Que nem você tem aí alguns objetos que a gente consegue ver que te representam muito bem, faz parte da sua história, né? Essa é a Ana, né? Essa sou eu, essa é a pessoa que eu me identifico, e isso te ajuda também, né, a colocar gatilhos, né, no cérebro de sensações positivas, tá? E é muito pessoal, tá? Então, isso que eu falo, a pessoa tem que se descobrir. Né? Quando eu tô lá para, né, ajudar, eu faço algumas perguntas que eu falar, eu sou agora psicóloga, porque eu pergunto qual é o hobby, o que a pessoa tem, né, quais são as ações que acontecem na casa, nesse escritório, como a pessoa usa, qual é o tipo de trabalho, se usa teclado, usa dois computadores. Então, assim, existem inúmeros tipos de trabalho, então a gente tem que ir ao fundo. Então, você está em casa sozinha, você tem que fazer essas perguntas, né? Com certeza. Bacana, isso a gente... Mas você sabe, Nicole, que eu acho que é muito importante isso que você trouxe, a possibilidade de ter alguém que ajuda com essas perguntas. Porque às vezes a pessoa sozinha, né? Não sei, ela às vezes vai para o que é óbvio, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Ana Maria tá falando assim: o meu apartamento é pequeno, a mesa de jantar continua sendo o home office. Pois é, isso pode, assim, te dar, não sei, daí depende da organização da sua casa, mas só cuidado para isso não te dar uma confusão, assim, de o que está acontecendo agora, porque às vezes a mesa de jantar tem uma fruteira, tem uns controles, tem uns eletrônicos, sabe? Tudo se mistura. Mistura trabalho com lazer ou com, enfim, pratos aí. Então você tem que estar muito atenta nessa organização para você não perder o foco na hora do trabalho. Né? Então, é legal você tentar setorizar de alguma forma, né? Então, às vezes eu falo, poxa, a gente sempre está preocupado com uma mesa de jantar para receber, sei lá, 6, 8 pessoas. Às vezes você recebe isso uma vez por ano. Às vezes não vale a pena colocar uma mesa menor e aí você se concentra só no trabalho, ou de repente uma mesa extensível, que daí quando você quer receber, você tira essas coisas de trabalho, né? Para tentar não misturar essas duas tarefas. Tá? Ela colocou assim depois, olha, Nicole, comprei um carrinho multiuso com rodízios para colocar impressora, etc. Ficou muito bom, pois quando é necessário eu retiro o carrinho com tudo e volta a ser a sala. Ai. É isso que a gente chama de móveis inteligentes, que tem multifuncionalidade, né? O carrinho pode ser um apoio ou ele pode ficar lá no cantinho escondido quando não serve, né? Quando a gente fala que os móveis são inteligentes, multifuncionais e cada vez mais a gente consegue ver que existe essa demanda por esses móveis multi-inteligentes, né? Às vezes mesas que abaixam, levantam, né? Quando os espaços são muito restritos, até o que está se usando bastante, que isso é uma dica legal também, por exemplo, é uma divisória, né? Às vezes dentro da sala a gente quer colocar um painel, né, decorativo, aí consegue setorizar melhor os espaços, para as coisas também não se misturarem tanto, ou portas de correio que você consegue abrir e fechar, né, na hora que você está quer um silêncio, você dá uma fechada no ambiente, depois você abre, isso se integra com a sala e vira uma sala de jantar com mesa, né? Então, esses móveis multifuncionais te ajudam também a setorizar, né? Então, você fala, agora no momento que eu quero relaxar, esse móvel vira sei lá, pode ser um sofá que estende a perna. No momento que eu quero receber, entendeu? Por exemplo, um sofá extensível, esse carrinho que pode ser um carrinho de apoio, pode ser um carrinho de apoio para o jantar, mas pode ser um carrinho de apoio de trabalho, depende, porque as ações estão acontecendo todas
né, todos no mesmo ambiente. Então você tem que pensar né, nessa. E o espaço é restrito, a gente não tem todo esse espaço, né? Em São Paulo, os apartamentos, mas, em geral, cada vez estão menores. Né? Então, busque esses móveis inteligentes, isso é muito bom. Eu tenho um amigo também que ele transformou na pandemia a varanda, que era uma varanda pequena, não era uma varanda gourmet, né? Que aí tem uma função às vezes tão específica, mas era uma varanda pequena. Ele transformou num escritório. Porque aí a varanda era fechada por vidro, ele fechava a porta de vidro e ele ficava naquele espaço, né? Também colocou umas plantas para dar uma aliviada, né? Ficar o tempo inteiro na tela, né? Então eu acho que é uma ideia legal também que ele acabou fazendo, né? Uma alternativa. Hoje em dia a gente tem escritório, a gente vê escritório em todos os tipos de ambientes, né? A varanda é bacana, só tem que tomar cuidado com a temperatura, né? Porque se o sol incide, às vezes esquenta demais, então você tem que pensar muito nisso antes de realmente virar a varanda, né? Tem que sentir o espaço antes. Uhum. A questão da luminosidade, então é bacana que tenha cortinas, né? Ou rolô, ou enfim, ou persianas, porque não é bom você ter uma luminosidade. É legal você ter a luz do sol, porém que não incida diretamente, porque a luz do sol que incida, esquenta demais, é muito forte. Então, com uma planta você consegue direcionar esse raio solar, vamos dizer, para não incidir diretamente. Você coloca você regula, fica um brise, vamos dizer assim, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. E, às vezes, o espaço, quando é muito pequeno, também, às vezes, fica uma coisa muito claustrofóbica, monótona, né? Tem que tomar só cuidado para você não se sentir muito enclausurado. O que acontece bastante é as pessoas terem um quartinho de fundo com espaço de trabalho, né? Um quartinho de fundo que fica lá depois da área de serviço. E só que assim, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente a janela do quartinho de fundo é pequena, você não consegue ter essa luminosidade boa, às vezes faz muito barulho por causa da área de serviço, uma máquina que lava, uma cozinha que está aí acontecendo movimentos, outras pessoas passando. Tá? Então, assim, é legal ter um espaço único de trabalho? Sim, porém, que espaço é esse, né? Não é que, só porque é um espaço único que é adequado, às vezes não é. Às vezes é mais interessante se você compartilhar espaço numa sala ampla, né? Que você setorize por horários as ações que acontecem, do que você ficar enfurnado dentro de um mini quartinho virado para a parede, achando que, né, parece que você está de castigo dentro dele, né? Não é, né? Exato. Essa, Por isso que eu acho que o fato de ter uma pessoa com essa experiência para dialogar é muito legal. Porque você vai fazendo essas perguntas, né? A pessoa vai pensando. Porque às vezes tem gente que fala assim: vou te falar, não sei o quê, não vou procurar um arquiteto, senão vai querer fazer do jeito que ele quer. E eu quero fazer do meu jeito, né? Mas não é isso, né? Porque é o que você falou, o gosto é tão pessoal, né? Você vai ajudando a pessoa a saber o que ela gosta e o que é melhor para ela, né? É verdade, assim, assim, não tem, assim, não é o meu perfil, vamos dizer, não deveria ser nem ninguém, né? O arquiteto não pode fazer do seu gosto, o arquiteto tem que ser, primeiro ouvir quais são as necessidades daquela pessoa, daqueles usuários naquela casa, né? Depois que ouvir, fazer certas perguntas, explorar algumas informações que às vezes estão ainda no subconsciente, né? E às vezes muitas descobertas, né? Interessante, você acaba até descobrindo que a pessoa gosta de uma cor que nem imaginava, ou que é tudo que ela queria, mas nunca teve coragem, porque, enfim, ela fica tão rígida, achando que deve ser daquele jeito, ou daquele jeito que eu vou mostrar, e não é. Cada pessoa é de um jeito, e cada ambiente tem que dialogar com a sua forma de ser, e, né, preconceitos à parte, né? Então não existe, você tem que fazer do jeito cada um. Eu quero ficar mais relaxado, o meu trabalho é mais ligado à arte, enfim, é diferente de uma pessoa que é um advogado, por exemplo, precisa negociar com
né, com o cliente, enfim, cada perfil requer um entendimento do espaço adequado, né? E você tem que se descobrir nesse sentido. Nem Com todo espaço certeza. serve para você. O espaço é único, Olha, a Júlia né? está perguntando, está falando assim. Agora as aulas estão voltando ao normal, mas e no caso das aulas remotas? Alguma dica para as famílias que têm criança pequena e não têm ambiente para estudo, já que as crianças ficam entediadas muito rápido? Ah, com certeza, né? Bom, primeiro, a criança tem uma faixa etária muito diversa, né? Então, acho que cada um pode funcionar para uma idade diferente. Mas, assim, eu acho que a organização dentro da casa é fundamental, né? Por mais, assim, a organização do tempo. Ah, agora é tempo de estudar, então essa ação que às vezes divide o ambiente não acontece ao mesmo tempo com a pessoa está fazendo ginástica dentro de casa enquanto a criança está estudando. Não, né? Não vai funcionar de jeito nenhum. Então, primeiro você tem que perceber o que acontece dentro da sua casa junto com aquela criança e quais são os momentos que você conseguiria, né, dedicar. Agora, é legal, assim, tem algumas coisas que podem estimular a criança a estudar, é uma iluminação adequada, é um ambiente, assim, dentro por exemplo, às vezes é um quarto que a pessoa tem, apenas um quarto. Então, é muito importante você setorizar esse quarto. Então, assim, você tem o cantinho do estudo, você tem o outro cantinho que é diferente do cantinho do brincar, né? Mesmo que seja um tapete aí no chão com os brinquedos do outro lado do quarto. Então, é bastante importante essa setorização para a criança aprender desde cedo e cada ação acontece de uma forma e num lugar adequado, para não misturar, porque a criança perde o foco muito fácil, Isso, né? Pode exatamente. perder E a gente então, também, né? Porque esses dias eu postei a foto do meu quarto e a Nicole que fez o projeto do meu quarto. Então, o meu quarto foi co-setorizado. Tem a parte da cama, né, da televisão e do guarda-roupa, e tem a parte do espaço que eu trabalho. Que na época que a gente fez, foi antes da pandemia, nós montamos para as lives, para esse momento, né? Então vou até mostrar pro pessoal, ó, tem as minhas prateleiras, olha as coisas que eu gosto. Aí aqui tem, né, uma bancada com porta que tem a impressora, né? E eu tô sentada aqui numa cadeira boa e tô sentada de frente para uma escrivaninha. E quando entrou a pandemia, esse espaço da live virou o espaço do home office, porque ele já estava organizado, né? Então, e tudo assim, né? A gente conversou, as cores, tudo que eu gostava, né? Bem isso que você falou. Então a gente vai vendo que cada pedacinho tem uma coisa que da gente faz com que a gente se sinta bem nesse espaço. Como eu não quis pôr nada em parede assim para me organizar, eu tenho um calendário de mesa que eu ponho aqui na escrivaninha, né? Que são coisas que você vai colocando e vai te ajudando, né? Ó, a Giovana tá contribuindo. A Giovana diz assim: meninas, sou extremamente sistemática com planejamento e organização de ambiente, pois acredito que o ambiente compõe e une com harmonia. Giovana é exatamente. organizada. Exatamente, né? Então é isso que a gente falou. A estética não é só o que é ser bonito. Não, a estética é essa harmonia aí de todos, do volume daquela forma, né? Daquele tipo de móvel, daquele estilo, daquelas cores, né? Que você deve se identificar, Uhum. né? Com esses objetos, com a organização dos objetos, né? Se estão te ajudando a ser mais funcional e se estão te ajudando a deixar ele com a sua identidade, né? Então, Uhum. é tudo, né? Eu falo até que o arquiteto, ele
quando cria, né, por exemplo, quando o escultor cria uma escultura, ele está do lado de fora. Uhum. Então, a pessoa está olhando para a escultura do lado de fora. O artista faz uma arte e a pessoa que está vendo essa arte do lado de fora, você só vê com os olhos. A arquitetura não, você vive a arquitetura. O espaço interior, você não, você está participando da obra, né? Como dizer, você faz parte da obra, então você tem que considerar você no espaço, né? Então as suas sensações e o seu corpo físico. Então, como o seu corpo físico vai caminhar dentro desse espaço? Né? Ele está caminhando com conforto, ou ele está muito apertado, você tem que se virar, colocar a mão na ponta dos móveis para não se machucar. Então, você é a obra de arte desse espaço, vamos dizer assim. Né? Você é o protagonista dessa história. E uma experiência, né? A arquitetura, no espaço de trabalho, em qualquer outro espaço, é uma experiência que você está vivenciando. Então, não é só um frame, né? Uma obra de arte. São vários ângulos, então você tem que levar em consideração todos esses ângulos de visualização a partir de você que é o usuário, né? Então a gente tem, geralmente, num ambiente simples, 4 paredes, né? Então a interação de todas essas paredes com você, com o seu volume, né? Que é o seu corpo físico, com os seus móveis, né? Com a iluminação, porque a iluminação também te traz sombra, te traz um volume que é a sombra no espaço, como ela está refletindo isso. Então, assim, essa obra de arte com qual você participa, né, que você é a pessoa que está experimentando, vivenciando isso, é o que você tem, né, que perceber à sua volta. Não está do lado de fora. Você o que é de mais importante é você, o usuário. Com certeza. Então, essa relação dentro do seu ambiente. E é tão legal isso que quando as pessoas chegam, elas te reconhecem nesse ambiente, né? E a Ana Maria está colocando, você tocou num ponto importante, a nossa identidade, né? Tem que ter as referências nossas, né? É isso, por isso é tão importante essa troca, essa conversa. E para mim, assim, foi muito confortável esse momento, porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de imaginar algo que não está pronto, sabe? Então, por exemplo, quando a gente conversava do quarto, como que a gente ia fazer, né? A gente conversava. Eu não conseguia imaginar as dimensões daquilo pronto. Né? Aí, quando você trazia os desenhos, as cores, né? Hoje vocês usam até, vocês fazem com terceira em 3D, né? Assim, isso é muito legal para quem não tem essa habilidade, né? Porque aí você começa a se ver dentro do espaço, né? E aí falar, puxa, é mesmo, dá para pôr uma escrivaninha, dá para pôr um móvel, não vai ficar apertado, porque a princípio a gente não tem essa referência, né? Por isso que eu falei com você da gente trazer esse tema, porque eu acho que às vezes as pessoas perdem essa oportunidade, né? Porque elas acham que pedir ajuda para um arquiteto, para o designer, tá fora da possibilidade dela. E não tá, né? Pelo contrário, aí ela é um benefício depois quando ela entra naquele espaço e ela sente que aquilo faz parte dela, né? Isso é muito legal. E aí você tocou num ponto importante, né? Esse negócio de ter um desenho 3D, porque às vezes no começo do processo, né, quando a gente fala, eu quero um espaço de trabalho ideal, às vezes a pessoa não tem ideia o que é o ideal para ela, né? Mas foi ao longo desse processo, né, de desenho, de mostrar uma imagem 3D que você vê que o ponto de vista, né, como se você estivesse olhando na sua posição dentro do ambiente, aí a pessoa vai percebendo e vai descobrindo junto nesse processo o que é, porque vem o feedback, né? Então vem, poxa, desse espaço que agora eu estou conseguindo ver, isso aqui eu achei bacana por conta disso, isso eu não achei, então vai tendo descobertas que às vezes ainda estava no inconsciente e veio, né? E o cérebro decodificou
e mostrou, né, por quê. Então, a gente tem umas questões quando você está sozinho para você se perguntar, né, num ambiente, por exemplo, que você está agora na sua casa. Você está num ambiente agora que é seu, mas alguém que está nos ouvindo e fala, poxa, quais são as perguntas, né, para você verificar se isso realmente tá mesmo adequado ou não. Aí você se pergunta, como eu me sinto dentro dele, né? O que eu penso? Né? Eu estou me sentindo bem ou não? Aí outra pergunta, o que eu penso desse ambiente, né? O que esse ambiente me passa? O que eu penso dele? Não é, né? Como eu me sinto é uma coisa, mas qual é o meu julgamento a respeito desse ambiente é outra. E como eu me comporto nesse ambiente? Porque também o ambiente influencia no comportamento, né? Como eu estou me comportando, né, nesse ambiente? Eu estou à vontade, não estou? Mas é assim que eu quero me sentir? Eu quero me sentir à vontade ou não? Eu quero me sentir mais formal, enfim. Né? Então, o que eu penso desse ambiente, o que esse ambiente me passa, sensação, né? São os adjetivos, vamos dizer assim. Né? Então, tentando fazer essas perguntas para você mesmo, você consegue, às vezes, destrinchar alguma coisa que ainda está lá no inconsciente e você vai começar a levar em consideração. É legal. Ni, a gente já está falando há bastante tempo. 50 minutos. Ai, Jesus. Mas a gente ainda tem uns minutinhos aí. O que é como é uma cadeira adequada, como que é uma mesa de trabalho, né? Quais são as medidas legais, assim, para você obter um conforto, né? Uma funcionalidade, né? Como que é essa iluminação, né? Que a gente ainda não chegou a falar, né? O que é importante ter uma iluminação em cima, na frente, nunca atrás para não causar sombra na sua mesa, né? Uma luz branca, neutra. Assim, tem muito conteúdo, muito mesmo, Ana. Muito. Umas 3 horas. Né? A gente precisava de mais lives. Todo mundo que faz live comigo fala, Ana, a gente precisava de mais lives. Mas é mesmo, porque é muito conteúdo, né? Agora, de qualquer forma, eu sei que você tem conteúdo na página do ateliê, né? Então, uma das coisas quem está acompanhando a gente pode já começar a acompanhar você na sua página. É só aqui na parte de cima, ó, tá escrito mentoria.educadores e já tá ao lado Musiva_Design. Então, se você clica ali e ainda não segue a Nicole, você já vai poder seguir. Porque com certeza todo esse conteúdo que a gente discutiu aqui, até aquele que a gente não discutiu, porque não teve tempo, vai ser conteúdo, né, Nicole? Vou colocando durante essas semanas todas, aí eu vou focar bastante, então, nesse tema aí de espaço de trabalho. Legal. Né? Porque aí vai complementar a nossa live aí com informações importantes, né? Perfeito. E as pessoas também podem depois mandar no direct alguma dúvida para você, de algo que não entendeu, algo que tem curiosidade, né? Agora, a gente tem aí 2 minutinhos antes da gente se despedir. Teria alguma dica? Porque a Júlia falou de quem está em aula online, né? E nós aqui, por exemplo, estamos numa live, né? Uma das coisas que você já falou, a iluminação, ó. Eu tenho uma iluminação que está na minha frente, não está atrás de mim, né? Tem que ser de frente. A primeira coisa, né? A iluminação é importante para não causar sombra no seu rosto, né? Outra coisa importante é o enquadramento da câmera, né? Não pode estar de baixo para cima, senão vai mostrar aqui essa parte do seu rosto que às vezes não é favorável, né? Às vezes está muito perto, você só vê o rosto, né? E não vê o resto. É bacana você mostrar essa parte do um enquadramento e uma câmera que se posicione parada, né? Então já testa antes para não dar gafe na hora se a câmera o enquadramento está adequado. Outra coisa, com cenários de fundo, né? Cuidado com objetos muito pessoais que não tem nada a ver com o seu trabalho, para não mostrar
não despertar curiosidade de pessoas que são colegas, às vezes, de trabalho e não tem nada a ver com a sua vida pessoal, né? Cuidado com a sua roupa, né? Não pode ser uma roupa, às vezes, às vezes o fundo é branco, a roupa é branca, aí sua cara fica mais branca ainda, sabe? Coisas assim, pense em contrastes, né? Às vezes um fundo estampado com outra roupa mais estampada, né? Para não causar bagunça visual para quem está assistindo, né? Porque bagunça visual gera bagunça mental, né? Sim. Então, aqui essas sensações que o cérebro pode transmitir através da neuroarquitetura, agora vai desencadear na quem está te vendo, não é agora na sua sensação, é na pessoa que você está conversando na reunião, né? Então, tem algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração, né? Joia. Essa reunião. Cuidado com reflexos, espelhos, vidros atrás, porque às vezes o reflexo do espelho tá refletindo uma baguncinha que tá lá num canto de um quarto. Às vezes o vidro, a pessoa não passa essa frente, mas o reflexo do vidro mostra que a pessoa tá passando, né? Isso aí também não é legal. Às vezes a luz que também incide pode ofuscar, às vezes pode refletir no espelho, a luz não, às vezes não reflete aí na tela, mas reflete no espelho, né? Cuidado também com ambientes que estão abertos, né? Portas abertas, que tem banheiro, cozinha lá no fundo, alguém passando, um corredor, né? Não é legal se você colocar a posição da sua mesa com a sua câmera em outros ambientes, assim, que não tem a ver com, com você, né? Porque você que é o centro da atenção, né? Outras coisas que estão além, né? Então tem Claro. que tomar alguns cuidados aí, porque às vezes a gente vê muita gafe aí durante esses Sim. tempos aí Colocam, de às vezes, as pandemia. pessoas até em situações constrangedoras, né? Paradas, né? Cachorro que aparece, bebê, tudo, né? Então, Aham. depende do. Isso aí tem que tomar um pouco de cuidado para não passar vergonha, né? É isso mesmo. Nicole, querida, queria muito, muito, muito agradecer esse bate-papo. A gente falou aqui 56 minutos, parece que passou dois, mas eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para compartilhar com as pessoas. Então, você colocando lá, fazendo os posts ao longo aí das semanas, na sua página, eu vou compartilhar nos stories, vou compartilhar lá na mentoria. Se alguém está acompanhando a gente, quer trocar uma ideia com a Nicole, entender melhor, é só chamar no direct, começa a seguir lá a Muciva, que tem um monte de coisas. Nossa, colocou um apartamento um dia desses agora, assim, achei lindo. É isso aí, cada dia é um projeto novo de um trabalho, né? E Vamos lá, agora vamos focar no office, no escritório, legal. trazer novidade ao público. Legal. Obrigada, querida. Eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando a gente. Muito, muito, muito obrigado. Se você chegou agora, já já essa live vai estar disponível no feed. Acompanhe a gente, tá bom? E segue a Nicole lá. Obrigada, querida. Agradeço a todos que participaram aqui, que ouviram nossa live. Um beijo. Fica com Deus.